Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Esta semana estamos a analisar um tema absolutamente fundamental para o mercado empresarial, o direito da concorrência, a alteração à lei da concorrência. São convidados desta edição Gonçalo Gentil Anastácio, Carlos Botelho Muniz, também Ricardo Oliveira e João Teves, diretor da revista Advogados. Gonçalo, há uma questão que me parece também essencial, que é a alteração daquilo que é o regime de notificações, nomeadamente em termos de percentagem daquilo que será a eventual cota de mercado, mas também relativamente à faturação. Aumenta a faturação de 3 para 5 milhões de euros, aliás, de 2 para 5 milhões de euros, se a memória não me trai. Estas alterações permitem, digamos, às empresas avançar para operações ou deixar fora daquilo que é o âmbito de uma iniciação, de uma investigação inicial por parte da Autoridade da Concorrência, um conjunto de operações importantes, ou é irrelevante naquilo que é a maior parte das operações que acontecem no mercado português? Eu acho que esse é um ponto muito relevante e que se calhar também é mais fácil de perceber pela maioria da comunidade empresarial. Eu diria que esta lei, no que toca às concentrações de empresas, do ponto de vista processual, introduz muito boas alterações. Há um ajustamento com o direito europeu, que aliás na prática a autoridade já vinha fazendo, torcendo um pouco a lei que temos, mas por razões de bom senso e de aplicação analógica do direito europeu. Por exemplo, a obrigação de notificar uma concentração até 7 dias após a sua assinatura, ou a assinatura do contrato vinculativo que ela diz respeito, é algo que desaparece em linha com o direito europeu, na medida em que manifestamente não faz sentido, porque há um efeito suspensivo. As empresas não podem executar a operação antes de terem autorização da Autoridade da Concorrência. Portanto, há uma série de pequenos ajustes deste género que foram efetivamente muito importantes. Também o próprio critério de apreciação substantiva das concentrações, que era até agora, já vinha da lei anterior, o reforço, a criação ou reforço de uma posição dominante passa a ser alinhado com o direito europeu, portanto um critério de apreciação material do efeito daquela concentração sobre a concorrência efetiva no mercado. Portanto, tudo isso é, a meu ver, muito bem-vindo e muito bem feito. Em termos dos critérios de concentração, ou melhor, de notificação de concentração, eu entendo, aqui penso que é aliás uma posição minoritária junto dos meus colegas advogados, entendo que não faz muito sentido manter em Portugal um critério de notificação de concentrações com base em cota de mercado. Neste momento, Portugal é... E porquê, Gonçalo? Pois, porque atenta, a meu ver, de forma inaceitável, o princípio da segurança jurídica. É muito difícil, quando uma concentração tem que ser notificada com base em cota de 30% de mercado, ou neste caso 50% ou 30%, dependendo da verificação do tal critério de minimis, que neste momento está em 5 milhões de euros, eu creio que é algo que está desajustado da importância e do rigor que o direito da concorrência hoje exige e o mecanismo de controle de concentrações, na medida em que leva a que, muitas vezes, as empresas não tenham maneira de saber se efetivamente devem ou não notificar aquela concentração. Porque há várias maneiras de olhar sempre para o mercado. Há uma série de setores em que nem sequer há precedentes e, portanto, não há, digamos, informação prévia sobre a forma como a Autoridade da Concorrência ou a Comissão Europeia define um determinado mercado e, portanto, isto pode levar a uma enorme insegurança jurídica quando as sanções depois para uma não notificação tendem a ser, efetivamente, pesadíssimas e muito graves para as empresas. Por esta mesma razão, quer a OCDE, quer a ICN, a International Competition Network, tem ao longo dos anos recomendado aos seus membros que abandonem este critério de notificação de concentrações. Isso já, enfim, foi feito pela maioria dos Estados da OCDE e pela maioria dos Estados da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. No Espaço Económico Europeu nós neste momento apenas temos, como Portugal, 4 países que mantêm um sistema desta natureza, de notificação obrigatória com base em cota de mercado, que são Portugal, a Espanha, a Grécia e a Eslovénia. Portanto, admito que, enfim, sem ofensa para os nossos amigos mediterrâneos, que não sejam as pátrias que mais prestígio têm no direito da concorrência, embora no caso de Espanha
efetivamente, têm tido, nos últimos anos, uma atividade muitíssimo intensa ao nível do enforcement do direito da concorrência. Portanto, esta é a razão essencial. Há outras mais acessórias também válidas, mas esta é a razão essencial porque não partilho, de facto, esta opção pela manutenção do critério de cota de mercado. Carlos Botelho Muniz, partilha desta opinião? Não integralmente. Vamos lá ver. As dificuldades que o Gonçalo menciona quanto à identificação dos mercados, eu diria que encontram mecanismos de solução relativamente simples através dos chamados procedimentos de pré-notificação, que a Autoridade da Concorrência, aliás, já tinha posto em prática e que visam justamente, antes de desencadear a notificação formal e num ambiente de perfeita confidencialidade que a autoridade respeita, abordá-la para esclarecer dúvidas. E, designadamente, esclarecer dúvidas relativas à caracterização dos mercados, à sua definição e, portanto, à determinação da cota. Por outro lado, do ponto de vista mais da substância, eu compreendo que há uma tendência no plano internacional no sentido da abolição do critério da cota. A dúvida que continua de pé, digamos assim, e que provavelmente esteve na base da opção do nosso legislador, é de que em economias de relativamente pequena dimensão, como a nossa, em que há mercados em que os volumes de faturação são relativamente pouco significativos, pode haver, apesar de tudo, um índice de concentração bastante elevado e, portanto, pode haver, de facto, circunstâncias em que nesses mercados não há concorrência efetiva e, portanto, não há o benefício para o consumidor que decorreria dessa concorrência efetiva. E é isso que leva, embora a lei tenha já mitigado a obrigação de notificação, com os 50% e com o de minimis dos 5 milhões, mas, apesar de tudo, manteve uma atitude cautelosa. Não me parece que seja despropositada. Enfim, não estou completamente alinhado com o Gonçalo. Eu acrescentaria apenas, só mesmo telegraficamente, que, obviamente, a norma do projeto de lei é francamente melhor do que a que temos atualmente. É mais razoável. Ainda assim, o princípio não o partilho pela razão que expliquei. Ricardo Oliveira. Eu fui desde o início um defensor da manutenção deste critério por uma razão simples. Enfim, o João avançou uma primeira razão há pouco, enfim, ligada à especificidade do nosso mercado. A questão é que o critério da faturação é um critério cego, não é? E, portanto, nós de duas uma, ou mantínhamos o critério tal como ele existia na lei anterior e então íamos deixar fora de controle uma série de mercados que implicam faturações menos elevadas e, portanto, ficar sem um instrumento de controlar concentrações potencialmente problemáticas nesses mercados, ou então, para tentar manter só um critério de faturação e tentar apanhar essas operações, iríamos tentar baixar o critério e, portanto, acabaríamos por ter uma espécie de malha fina que apanharia tudo e, portanto, a autoridade ver-se-ia inundada com o dever de apreciação de uma série de processos sem grande interesse. E, portanto, eu julgo que a solução que acabou por ser adotada através, nomeadamente, de uma elevação do limiar de notificação da cota para patamares que são, enfim, internacionalmente reconhecidos como sendo os da dominação, parece uma solução mais equilibrada e acho que aí o legislador esteve muito bem. João Teves, uma pergunta básica, mas que muitas vezes, quando olhamos as perguntas básicas, normalmente são as mais difíceis de responder, mas também são as mais fáceis de fazer para alguém que não é especialista como eu. Mas certamente muita gente que está a ver... Quem não é especialista em concorrência como eu para responder também. Mas muita gente que olha para estas questões da concorrência interroga-se porque é que há diferenças tão grandes de concorrência, porque de uma forma, muitas vezes, enfim, em uma análise empírica, olham para determinados setores e acreditam que não há concorrência. Alguns deles têm estado no topo da atualidade nos últimos dias, por questões que não têm a ver necessariamente com concorrência, mas quando muitas vezes olhamos para determinados setores ainda
parece faltar, e perdoem-me a incorreção jurídica, parece faltar concorrência em determinados setores. A autoridade da concorrência não tem forma de atuar sobre estes setores, não há possibilidade de impor maior concorrência, porque temos depois, no outro extremo, setores que no passado eram, digamos, praticamente onde a concorrência não existiam, e hoje os incumbentes têm que, ou o incumbente tem que lutar muito para manter a cota de mercado. É verdade, mas também é preciso ver a nossa dimensão em determinados setores não permite que haja sequer concorrência, porque não há massa crítica. Não há massa crítica e não há atividade possível para que aquela atividade seja rentável com muitos competidores. Não há, por exemplo, no setor aeronáutico, não é? Uma companhia porque aí tem estrangeiro, mas no handling, por exemplo, não é possível. Quer dizer, se neste momento temos duas empresas que em competição, as outras estão na insolvência, não é? Acabaram, pura e simplesmente. Quer dizer, é extraordinariamente difícil. Quer dizer, não existe um nível de atividade que permita ter muitas empresas a concorrerem e conseguirem ter uma atividade que seja sustentável, claro, e lucrativa. E por isso, nessa perspectiva, não me parece que, por vezes, a reduzida dimensão do mercado é impeditiva na prática da existência de concorrência. Agora, também é verdade que nós tivemos monopólios legais que agora já existe uma concorrência mais feroz, mas mesmo assim com grandes posições. Muitas vezes foi a própria abertura da concorrência que criou o próprio mercado, mais tarde. Sim, é verdade, não há dúvidas. Se eu puder pegar só nesse ponto, eu acho que também acaba por acrescentar alguma coisa à questão da notificação por cota de mercado, porque esse critério, por essa razão que referiu, que é inteiramente correta, quer dizer, em economias mais pequenas é normal, do ponto de vista empresarial e do funcionamento desse mercado, que as cotas tendam a ser maiores. É o critério de notificação com base em cota de mercado, também por isso particularmente injusto entre nós, sem embargo, de bom argumento que também foi aduzido pelo Dr. Carlos Botelho de Muniz. E, em particular, isto preocupa-me em situações que eu já tive várias, de notificações que têm a ver quase exclusivamente com as regiões autónomas, onde, por essa mesma razão de menor dimensão do mercado, as cotas de mercado tendem a ser bastante maiores e, portanto, facilmente ultrapassavam os 30%. E essas empresas, porque têm 30% naquele mercado geográfico, que é o mercado relevante para aquele produto, são obrigadas a um esforço regulatório muito maior e virem a Lisboa notificar essas operações à autoridade da concorrência. Só em relação ainda ao critério de notificação de concentrações, há um aspecto que para mim é particularmente, a meu ver, importante, relativamente ao critério do volume de negócios. Eu creio que com esta alteração, o aumento dos 30% para 50%, e o aumento da regra de minimis de 2 milhões para 5 milhões, podemos ter como consequência uma redução muito significativa do número de concentrações notificadas à Autoridade da Concorrência, que já foi de 90 num ano e que agora está à volta dos 50 por razões de conjuntura económica que conhecemos, mas que com a diminuição que estas alterações antecipam, pode levar a duas consequências, para mim, preocupantes. Por um lado, pode levar a que o controle da Autoridade da Concorrência sobre as concentrações, portanto, o chamado Merger Control em Portugal, não seja verdadeiramente efetivo ao nível que é suposto num país da OCDE e da União Europeia. E, por outro lado, e também me parece francamente importante, pode levar a que a Autoridade da Concorrência deixe de ter massa crítica para ter uma boa resposta, como aliás tem tido, ao nível do controle de concentrações. Porque, obviamente, se as concentrações forem 25 em vez de serem 50, ou em vez de serem 90, o Departamento e os recursos ali alocados acabam por ser muito mais pequenos e a capacidade de resposta, se, por exemplo, houver uma nova concentração ou projeto de concentração, SONAI, PT ou BPI, BCP ou algo do género, torna-se, eu diria, impossível. Carlos Botelho Muniz, duas questões. Uma relativamente a esta questão sobre a capacidade da Autoridade da Concorrência responder a quantidade de processos, à dimensão dos processos e, sobretudo, a processos muito sofisticados. Por outro lado, esta lei prevê a criação de um Tribunal de Competência Específica. Parece-lhe a forma mais adequada de abordar esta questão?
Quanto à criação do Tribunal da Concorrência, da Regulação e da Supervisão, parece-me uma boa opção. São matérias, de facto, de grande especificidade e complexidade técnica. São, sobretudo, matérias que, para que o controle judicial seja eficaz, carecem de decisões em prazos muito curtos. Então, no âmbito do controle de concentrações, isso é absolutamente determinante. Portanto, parece-me uma boa opção. Tudo vai depender agora da forma concreta como o Tribunal for instituído, como for organizado, dos meios que lhe sejam afetos. Julgo que aqui teríamos de fugir um bocadinho dos cânones tradicionais. Seria muito importante prever que os juízes desse tribunal pudessem dispor de assessoria adequada no plano económico, no plano técnico, porque as decisões judiciais têm que estar muito bem ancoradas e muito bem estruturadas com base em análises económicas sofisticadas. Portanto, enfim, teríamos aqui de ter a capacidade para dar um passo na evolução do nosso sistema judicial, mas sim, eu diria que me parece que é uma boa evolução. Quanto à autoridade da concorrência, portanto, antes de passarmos ao controlo judicial, eu diria que, aliás, na sequência do que o Gonçalo mencionou, que é manifesto que no âmbito do controle de concentrações a equipa técnica da Autoridade da Concorrência é uma equipa de grande qualidade, com padrões que no plano internacional são padrões de facto muito elevados. Tem procurado adaptar a sua capacidade de resposta digamos, à importância relativa dos casos e, portanto, tem de facto, nos casos mais simples, simplificado o procedimento e conseguido prazos de decisão de semanas, não é? Portanto, inferiores a um mês mesmo, em casos em que manifestamente não se justificam investigações mais aprofundadas. É evidente que se lhes acontece a desgraça, entre aspas, de terem duas OPAs em simultâneo, como tiveram há uns anos atrás, como aconteceu com a OPA do BCP sobre o BPI, ou a OPA da Sonaicom sobre a PT, temos aí, enfim, obviamente, um estrangulamento, temos a possibilidade de dificuldades. É claro que há que ser justo e reconhecer que essas circunstâncias ocorreram 2 a 3 anos depois da autoridade ter sido instituída, da nova lei estar em aplicação e, portanto, de facto, foi um desafio tremendo para uma equipa que estava a iniciar, estava a dar, digamos, os primeiros passos de estruturação da própria instituição. Penso que hoje a capacidade de resposta seria outra e que a rapidez da decisão seria outra. E até porque esses dois casos certamente também permitiram, no arranque da Autoridade da Concorrência, exatamente olhar para o futuro de uma outra maneira e corrigir algumas situações numa fase inicial. Ricardo Oliveira, que opinião tem sobre estas duas questões? Eu julgo que é positiva a existência de um tribunal especializado. Aliás, essa disposição constitui um progresso relativamente a um regime que nunca chegou a entrar completamente em vigor, enfim, que teve numa fase piloto, mas felizmente não foi adiante, que previa a disseminação da competência para o julgamento de recursos de decisões da Autoridade da Concorrência pelos tribunais de comércio territorialmente competentes um pouco por todo o país. Enfim, nós continuamos a ter uma cultura de concorrência num Estado relativamente jovem. Eu julgo que se contam pelos dedos de uma mão os juízes neste país que estão verdadeiramente habilitados a lidar com estas matérias e, portanto, isso teria sido um passo atrás muito grande e, nesse sentido, eu acho que é extremamente positivo voltar-se, no fundo, ao modelo que existia inicialmente de concentrar a competência num só tribunal, agora com a vantagem de, presumivelmente, os juízes não irem estar completamente assoberbados com outro tipo de processos, como estavam atualmente os juízes do Tribunal de Comércio de Lisboa. Já relativamente à Autoridade da Concorrência, Ricardo Oliveira. A Autoridade da Concorrência, para mim, é a peça mais importante deste puzzle. Como eu disse, apesar das sérias preocupações que me desperta o desequilíbrio entre, no binómio poderes da autoridade de direitos dos visados decorrente desta nova lei, acho que, no essencial, a lei vai no bom sentido, é uma boa lei, mas nós precisamos de ter uma autoridade da concorrência e eu julgo que
com a ressalva que já aqui foi feita tanto pelo Gonçalo como pelo Carlos, do papel muito positivo que tem sido desempenhado pelo Departamento de Concentrações da Autoridade, enfim, que nós temos uma prática que se pode dizer que é absolutamente de nível internacional, o que é uma coisa de louvar para uma autoridade relativamente jovem. No mais, sobretudo nos últimos 4 anos, a autoridade tem sido uma entidade absolutamente virtual, não é? E eu acho que, sobretudo nas condições económicas que o país atualmente atravessa, é essencial que esse estado de coisas mude. Eu acho que não se pode pensar, e ninguém deve pensar, que essa mudança vai ocorrer pela própria lei ou só por nós termos uma lei nova, mas eu espero que, sobretudo porque a autoridade pediu muitos dos poderes, alguns dos quais em excesso, que são conferidos por esta lei. É precisamente ter os recursos adequados. Não, eu espero que agora os utilize, não é? Ricardo Oliveira, terminamos sempre este Direito a Falar com o livro. João Teves, hoje temos aí um livro que eu diria muito adequado a um programa de televisão sobre direito, que é a importância da comunicação, neste caso, no direito. No direito, é verdade, nos processos. É o In the Court of Public Opinion, Winning Strategies for Litigation Communications. É um livro de um autor americano, que é o James Haggerty. Ele é advogado de formação e chegou a exercer, mas também, neste momento, é consultor de comunicação. E enquanto spin doctor, teve sempre em grandes processos judiciais, seja o maior pedido de uma família judia de indemnização do Holocausto, grandes class actions contra o governo norte-americano, contra a indústria farmacêutica. E qual é que é a premissa básica do livro? É de que os processos não se ganham só nos tribunais, mas também na opinião pública. Não só por serem vasos comunicantes, é evidente que o julgador também é um consumidor de notícias, mas também porque às vezes uma vitória no tribunal pode ter um reflexo muito negativo na própria opinião pública. Portanto, é um livro não se ganha só aí. Portanto, o que é que este autor basicamente defende? Face ao aumento exponencial do reflexo noticioso das notícias, tem que existir sempre uma estratégia de comunicação. João, um livro essencial, certamente. Hoje estivemos à conversa sobre a autoridade, sobre a concorrência, com o Gonçalo Gentil Anastácio, Carlos Botelho Muniz, Ricardo Oliveira. Agradeço aos três a vossa participação. João, voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. O nosso objetivo hoje não foi influenciar a opinião pública, mas sim formar e educar neste tema essencial para a economia, que é a concorrência. O Direito a Falar regressa de hoje a 8 dias. Aproveita esta semana.